Olá pessoal, eu sou o professor Paulo César Coelho e esse é mais uma aula do curso de Fisiologia Humana para alunos do curso técnico de enfermagem, extensivo a toda a área técnica de saúde. Estamos dando continuidade à fisiologia cardíaca, essa é a terceira aula da parte de fisiologia cardíaca. A primeira foi sobre a fibra muscular cardíaca e suas peculiaridades, depois discutimos o sistema citomotor e hoje, nesta videoaula, vamos falar sobre o ciclo cardíaco. Bem, o ciclo cardíaco, ele começa com o relaxamento do coração, que é a diástole, depois contração, que é a sístole atrial, e contração ventricular, e acaba e começa tudo outra vez. Mas como é um ciclo, a gente pode começar a falar da onde a gente quiser, desde que a gente termine no mesmo ponto que começou. Mas vamos começar por teatro. O ciclo cardíaco, ele se repete num adulto jovem em torno de 80 a 100 vezes, né, sendo os batimentos cardíacos, por minuto, levando em consideração que o indivíduo está em condições basais. O que é condições basais? Ele está acordado, não está sonolento nem excitado, numa temperatura ambiente corporal adequada, no estado interdigestivo, não está fazendo exercício físico, nem acabou de fazer, está tranquilo, sem nenhum distúrbio endócrino. Isso é condições basais. Nessas condições, os adultos fazem de 8 a 100 ciclos por minuto, né? São os batimentos por minuto, e aí cada ciclo vai dar uma pulsação lá na arterial. Já uma pessoa idosa já seria aí de 80, à medida que vai envelhecendo mais 60 às vezes 50 batimentos por minuto. Quanto mais velho, mais baixo o número de batimentos em condições basais, e um recém-nascido seria o que tem maior número de batimentos, maior número de ciclos por minuto, varia de 100 a 160. Quando, dependendo da faixa etária, em condições basais, a gente está com o número de ciclos acima do teto máximo, a gente diz que o indivíduo está com uma taquicardia. E quando ele está abaixo do mínimo em condições basais, nós vamos dizer que ele está com uma bradicardia. A bradicardia às vezes pode ser tão severa que a quantidade de sangue injetado só é permitido o indivíduo numa situação de repouso. E às vezes é tão severa a bradicardia que até a quantidade injetada e nada é a mesma coisa, e aí vem uma parada cardíaca. Bem, vamos começar então com o ciclo cardíaco. O ciclo cardíaco, como eu falei, pode ser começado em qualquer ponto, desde que ele termine no ponto que começou. Mas vamos optar pelo começo pela diástole. A diástole acontece quando toda a musculatura cardíaca está relaxada. Então, diástole é o sinônimo de relaxamento da musculatura cardíaca. E aí, como está relaxada, tanto no átrio direito quanto no átrio esquerdo, começa a entrar sangue. Por quê? Porque os vasos que entram nesses átrios, eles são obliterados quando a musculatura está contraída, que é a sístole. Na diástole, há um relaxamento da musculatura. Então, a pressão do sangue contido nos vasos venosos que vão para os átrios, que é a direita e a esquerda, consegue, com o relaxamento da musculatura, adentrar o volume sanguíneo dentro do átrio e, com isso, se misturar com o sangue residual que estava ali. Perfeito? Beleza, perfeito. No átrio direito, vem sangue do segmento inferior do corpo humano, através das veias cavas inferiores, e do segmento superior das veias cavas superiores, né? Então se mistura tudo no átrio, sangue venoso, ou seja, rico em CO2 e pobre em oxigênio. Já no átrio esquerdo, as veias que chegam lá são as veias pulmonares, que durante a diástole consegue injetar sangue para dentro do átrio. É um sangue arterializado. Não é 100% arterializado, ou seja, rico em oxigênio e paupérrimo em CO2, ele sai 100% arterializado dos capilares alveolares depois da troca gasosa, porém, ele recebe um sangue contaminado, um sangue venoso contaminado das veias brônquicas, traz material de sangue venoso das vias aéreas inferiores e deságua nas veias pulmonares antes de entrar no átrio esquerdo. Mas em torno de 99%, 98% no máximo
arterializado. Beleza? Aí vai entrando, durante toda a diástole, vai entrando o sangue. Esse sangue acaba pressionando a válvula tricúspide, que separa o átrio direito do ventrículo direito, e a válvula bicúspide ou mitral, que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, e aí o sangue do átrio, que já estava lá, e o novo que chegou, acaba indo para o ventrículo, porque o ventrículo tem um resíduo de sangue, e aí ele vai ter uma pressão menor, então ele não consegue fazer com que as válvulas tricúspide e mitral se mantenham fechadas, elas acabam abrindo. E aí continua entrando sangue para os átrios, né, pelas veias, e esse sangue vai passando passivamente para o ventrículo. 2/3 de todo o sangue do ventrículo é sangue que veio durante essa fase da diástole. Só que à medida que vai se enchendo os ventrículos, vai aumentando a pressão dos ventrículos até que ela se iguala à pressão do átrio. E aí começa a dificultar a passagem de sangue do átrio para o ventrículo. Aí, quando isso acontece, continua chegando sangue para os átrios, e ele tendo uma dificuldade de passar para os ventrículos, porque aumentou a pressão dentro dos ventrículos, o que vai acontecer? Isso vai gerar uma distensão da parede dos átrios, e aí vai começar a aumentar o tônus da parede dos átrios, produzindo o que a gente chama de contração isovolumétrica, que dá um encurtamento, mas há um aumento do tônus. Isso bloqueia a continuidade da entrada de sangue através das veias, haverá um bloqueio, né? Não vai ter mais sangue paralisado. Essa pressão vai empurrar o sangue para os ventrículos, e aí o que vai acontecer é que depois dessa contração isovolumétrica, que não encurta, mas aumenta o tônus, empurra o sangue contra os ventrículos e os ventrículos os átrios acabam encurtando. Ou seja, a sístole inicialmente, que era isovolumétrica, aumenta o tônus, mas não aumenta o encurtamento, acaba encurtando, e aí aproximadamente 30% de todo o sangue que vai parar no ventrículo passa durante a sístole atrial isotônica, em que o tônus aumentou e chegou ao seu máximo de aumento, e aí é encurtamento, né? E aí é uma passagem rápida. A passagem de sangue durante a diástole para os ventrículos, que vai chegando sangue no átrio, enquanto o que estava no átrio, aí a pressão do ventrículo não é tão grande e as válvulas mitral e tricúspide se abrem, entrando sangue para o átrio, é uma passagem lenta. Quando começa a aumentar a pressão dos ventrículos se igualando do átrio, e aí gerando a sístole isovolumétrica, que aumenta o tônus de maneira curta, empurra o sangue contra o ventrículo, mas como a pressão do ventrículo ainda é muito grande, ainda é uma passagem lenta. Mas, quando há um encurtamento da fibra, ou seja, sístole atrial isotônica, que o aumento do tônus não aumenta mais do que já aumentou, mas há um encurtamento, aí há uma passagem rápida. Então, esses 30% aproximadamente de sangue que vai parar no ventrículo é passado rápido durante a sístole. E aí, quando é passado rápido, aumenta tanto a pressão dentro dos ventrículos, não fica nem inferior nem igual a dos átrios, aumenta tanto que as válvulas tricúspide e mitral acabam se fechando. Como são válvulas finas e com uma dificuldade de voltar, ela tem umas cúspides, como se fossem os tendões, já vimos isso na anatomia do coração. A tricúspide tem 3 cúspides e a mitral tem 2 cúspides, então isso volta. Então, quando ela se volta, o sangue que passava de forma laminar, de maneira silenciosa durante a diástole, durante a sístole atrial isovolumétrica e depois, mesmo na fase mais rápida, na sístole atrial isotônica, a passagem é laminar, não tem barulho. Quando essas válvulas se chocam, fecham, elas chocam, porque o fluxo continua existindo. Aí ali para quando elas obliteram ali o orifício. Aí fechou. Quando fechou, o que acontece?
nós temos aí um turbilhonamento. Como o fechamento dela é lento e elas são finas, o turbilhonamento é prolongado, mas não é muito intenso. Então nós temos um ruído onomatopeico que seria mais ou menos assim, ó. Tum! Prolongado, porém abafado. A isso nós chamamos de primeira bulha cardíaca. E todos os corações com ciclo normal terá uma primeira bulha cardíaca. Bem, quando isso se fecha, a pressão é tão grande dentro dos ventrículos que começa uma sístole ventricular isovolumétrica, e que o tônus aumenta, mas a fibra não encurta. Aí isso vai fazer com que, ou seja, a contração do átrio continua com as válvulas atrioventriculares fechadas, mas essa sístole ventricular isovolumétrica no átrio continua isotônica. A do ventrículo isovolumétrico abre as válvulas semilunares, a válvula pulmonar e a válvula que é do ventrículo direito para a artéria pulmonar, e a válvula semilunar, que é em forma de semilula, como nós já vimos na anatomia cardíaca, que abre para escorrer sangue para a aorta vinda do ventrículo esquerdo. Então, a aorta tem uma pressão maior do que das artérias pulmonares, mas como o ventrículo esquerdo, o músculo é mais espesso, ao contrair, o tônus ali é maior, ele vence a pressão e joga sangue para os vasos arteriais, né? O sangue da artéria pulmonar é um sangue rico em CO2 e pobre em oxigênio, que será oxigenado e perderá o CO2 no capilar alveolar com o alvéolo pulmonar. Então, apesar de ser artéria, é o sangue venoso, e da aorta é um sangue oxigenado, pobre em CO2, apesar de ter sido contaminado, né, lá pelas veias brônquicas antes de chegar no átrio, e também com o sangue venoso do própria estrutura cardíaca que pinga no ventrículo. Então ele não é 100% oxigenado, ele fica 80, 98 a 97, no máximo 96, mas é um sangue rico em oxigênio, é um sangue arteriolizado. Bem, à medida que o sangue vai passando através das válvulas para os vasos arteriais fora do coração, a sístole, que inicialmente era isovolumétrica, ou seja, aumenta o tônus, mas não aumenta o encurtamento, chega a um tônus máximo em que o tônus é fixado e as fibras encurtam. Então continua a sístole, só que agora igual a do átrio, uma sístole isovolumétrica, né? O átrio fez a sístole isotônica, perdão, isovolumétrica não, isotônica. Repetindo, estava tudo em diástole, depois tem a sístole isovolumétrica dos átrios, depois sístole isotônica dos átrios, e se mantém em sístole isotônica, em que o tônus está fixado e há um encurtamento. Aí inicia a sístole ventricular, inicialmente isovolumétrica, só aumenta o tônus, aí abre as válvulas semilunares e jorra sangue para as artérias. Com isso há um encurtamento, ou seja, sístole isotônica, em que o tônus é mantido e há um encurtamento, e aí fica tudo em sístole isotônica. A sístole isotônica que já estava no átrio, com tônus alto, mas sem aumentar mais, mas com encurtamento, e a sístole ventricular, agora também isotônica, em que o tônus continua alto, mas não aumenta, e há um encurtamento. Quando ocorre isso, vai ter um momento, que é chamado de momentum, em que na artéria aorta, tanto da pulmonar, a pressão vai ser muito maior do que no ventrículo, no interior dos ventrículos. E aí fica, mas continua ainda, né, fica como se o fluxo desse por uma questão de milissegundos parado. Nem reflui sangue e nem sai em milissegundos. É esse momento chamado de momentum. E em seguida disso, fecha-se as válvulas semilunares, que não tem cúspides, porque elas são espessas, mais rápidas. Então, quando aumenta demais a pressão, logo depois desse momento elas se fecham. Ainda estava passando sangue, então o sangue turbilhona. Como elas são mais espessas, o turbilhonamento é maior, então o som é mais forte. Mas como o fechamento delas é rápida, são rápidos os fechamentos de ambas as válvulas semilunares, o ruído é mais rápido. Então dá um
TAC muito mais forte do que um TUM da primeira bulha, do fechamento das atrioventriculares, porém muito mais TAC, muito mais rápido do que um TUM da primeira bulha. Isso chama-se segunda bulha. Então, a sístole ventricular, né, ela começa com a primeira bulha, TUM, que é o fechamento das válvulas atrioventriculares, e aí começa a sístole ventricular isovolumétrica, que aumenta o tônus, mas não encurta, até que vem a sístole ventricular isotônica, em que o tônus é mantido alto, mas não aumenta mais, e ela encurta. E aí, quando termina essa sístole, vai começar a diástole no coração inteiro, formando um novo ciclo, fechou-se a válvula, gerando o TAC. Então, a sístole ventricular ela fica entre a primeira bulha e a segunda bulha, B1 e B2. Beleza, pessoal? E aí, com o B2, com o final da B2, com o TAC final, nós temos o novo ciclo, aí começa a diástole, aí relaxa tudo, e aí começa tudo outra vez, aí já é um novo ciclo. Bem, às vezes há algumas alterações nessas válvulas, elas se fecham, obliteram corretamente, mas é como se elas estivessem fechando, ela se fecha, às vezes fecha assim, tum, mesmo que lento, mais uniformemente de uma única vez, ou um TAC mais rápido das semilunares, a única vez, ela pode fazer como se fosse uma reentrância. Então ela pode fazer assim, trum, nas semilunares, nas atrioventriculares, na primeira bulha, como se fosse um desdobramento da bulha, em vez de ser um tum, é assim, trum. Assim como também podemos ter uma disfunção da válvula, em que ela fecha, oblitera, porém ela não fecha TAC de uma vez, ela faz assim, ela vai fechando como se fosse com uma reentrância. Aí o TAC não acontece dessa maneira, ele acontece TRAC. Ele pode aí ser um desdobramento da bulha, que pode ter a ver aí com a contratividade do coração, com a própria estrutura da bulha. Muito bem. Agora, essas válvulas, elas podem apresentar defeitos, ou congênitos, ou adquiridos por sequela de processos inflamatórios, autoimunes, enfim, infecciosos ou inflamatórios não infecciosos. Elas podem ter que tipo de problemas? Elas podem ter uma estenose ou uma insuficiência. Bem, para que serve a válvula? Para fechar os orifícios do qual ela está localizada. Para abrir não precisava de válvula, basta ela ter um buraco, ela serve para fechar. Então, quando ela está insuficiente, é que ela fecha, mas ela não fecha por completo. Não é aquela reentrância que faz o desdobramento, mas fecha. Ela não fecha por completo, fica entreaberta. E aí fica passando um filete de sangue no momento que não haveria mais possibilidade de passar. Esse filete vai turbilhonar e aí vai dar um sopro. O sopro, tal como a bulha é produzida, tanto a B1 quanto a B2, pelo turbilhonamento do sangue, os sopros também, tanto os sopros vasculares, né, do aneurisma, dos vasos arteriais, como os sopros cardíacos, ele se dá quando há um turbilhonamento. Então, por exemplo, a válvula mitral e a válvula tricúspide, elas têm que fechar para dar início à sístole ventricular. Então elas fecham, dão no tum, inicia. Então, se elas se fecham, mas não se fecham por completo, quando dá o tum, começa a soprar. Aí dá o TAC, continua soprando. Aí entra na diástole, começa a entrar sangue aqui, logo logo ela abre. Quando ela abre, ou seja, antes do TAC, bem antes do TAC, o sopro desaparece. Então seria mais ou menos assim, ó. Tum, TAC, tum, TAC. Então ela fica durante toda a sístole ventricular com o sopro. O sopro vai além da sístole ventricular, começa na diástole, mas lá no início da diástole tende a desaparecer quando essas válvulas se abrem, e aí não tem mais turbilhonamento. Como é que a gente vai saber se há o sopro, se há que o sopro das duas é no mesmo momento do ciclo, se é do foco, se é da válvula tricúspide ou mitral? Aí é muito simples. Existem focos de ausculta no tórax, e aí a gente tem os 4 focos, fora um acessório. Nós temos o foco em que melhor se ouve a
a bulha sob o ponto de vista mitral, fechamento da mitral, do melhor da tricúspide, do melhor da aorta, do melhor da pulmonar. Então, por mais que você ouça o sopro em todos os outros focos, ele será melhor audível no foco da mitral, se a insuficiência for da mitral, da tricúspide, se a insuficiência for da tricúspide. Beleza, pessoal? Muito bem. Da mesma maneira que tem insuficiência das válvulas atrioventriculares, também tem das semilunares. Então, se a válvula pulmonar deveria fechar, mas não se fecha adequadamente, fica um filete. A mesma coisa com a aorta, quando não deveria passar sangue ali, mas está passando, vai ter um sopro. Então, quando que ela se fecha? No final da sístole ventricular, quando dá um tac. Então, ao invés de ter um tum e um tac, fica tum, tac. E aí fica até o tum. Porque quando dá o tum, inicia a sístole ventricular, aí abre essas válvulas. Então, ela fica tac, tum. Aí para. Tac, tum. Aí para. Beleza? Também da mesma maneira. Como é que a gente vai saber se é da insuficiência da aorta ou da pulmonar? O foco já escuta que predominar esse tipo de som em relação às bulhas vai te dar uma pista de qual a válvula que está insuficiente e qual a válvula que é. É claro que tudo isso será confirmado com um ecocardiograma, e aí você não terá dúvida, né? Porque de repente pode ter as duas insuficientes, uma mais insuficiente do que a outra, enfim, e aí o eco vai dar essa confirmação. Da mesma maneira que nós temos as insuficiências, nós temos as atresias. O que é a atresia? A válvula em si está legal, mas o orifício, quando ela está aberta, está reduzido. E aí é tão reduzido que, ao invés do sangue passar ali de forma laminar, ele também turbilhona, também dá um sopro. Então, ao contrário da insuficiência, que o sopro é quando a válvula está fechada, na atresia é quando ela está aberta. Então, nas nas atrioventriculares, elas se abrem quando começa a diástole, começa a entrar sangue, ainda na diástole elas se abrem. Então, depois de um terço inicial da diástole, começa o sopro. E elas se fecham quando? No início da sístole ventricular, quando tem um tum. Então tem assim um tum, tac, aí dá uma pausa, tum e para. Aí novamente tac, dá uma pausa, aí dá um tum e para. Então é um sopro diastólico, né? Médio diastólico, diastólico final, que se encerra com a sístole. E aí é aquela mesma história. A atresia da tricúspide ou da mitral, a gente vai ver qual o foco que está predominando, ou às vezes só tem naquele foco, e aí você depois confirma no eco. Da mesma maneira, também temos atresia nas válvulas semilunares, e aí também, pelo mesmo motivo, vai turbilhonar quando as válvulas estão abertas. E quando que elas estão abertas? Elas estão abertas logo após o tum. Logo após o tum, inicia a sístole ventricular, inicialmente ainda isovolumétrica, mas já inicia, essas válvulas se abrem. Então, logo depois do tum, aparece o som. E elas se fecham com a segunda bulha, quando fecha as válvulas e termina a sístole ventricular e vai iniciar a diástole. Então, é um sopro sistólico ventricular. Então, começa com um tum, tac, e o sopro para. Depois, novamente, tum, tac, o sopro para. Também isso é a da aorta ou da pulmonar, onde o foco predomina, depois confirmado com o eco. Então, esse é o sopro. Lembrando que nós temos sopros vasculares, vamos falar lá na hemodinâmica, quando a gente for para o estudo da parte do sistema cardiovascular, parede cardiovascular, estudar os vasos, a fisiologia dos vasos, mas sopros também do coração, de outras origens. Por exemplo, se a gente tiver uma comunicação entre os átrios, ou entre os ventrículos, ou entre átrios e ventrículos, aqui nos coxins, ou seja, o sangue turbilhonou, ou se você tem uma comunicação entre a artéria pulmonar e a aorta, vai fazer um sopro maquinário, que é um sopro. Então, turbilhonou o sangue, não é a primeira bulha nem a segunda bulha, né? Não é por conta do fechamento da válvula. Aí nós temos um sopro. O sopro pode ser de uma cruz em 6. O de uma cruz é aquele sopro que tem que ter um ouvido muito bem treinado. Aí 2 cruzes e 6 ele vai aumentando, 3 cruzes e 6, até 6 cruzes e 6 que a gente tem um frêmito, que é a sensação palpável do som.
Então você coloca lá no foco onde tem um sopro predominante, você sente palpar ali, se colocar uma caneta entre dois dedos, pode ser até que ela movimente, tá? É um sopro muito maior, beleza? Agora, também algumas pessoas podem ter a quarta bulha, que é parecida com a segunda, porém mais abafada e mais curta ainda do que a segunda, aquele tac, assim, tac, tac. E podemos ter a terceira bulha. A quarta bulha, ela vai acontecer, e a terceira bulha, perdão, ela acontece também igual à primeira, porém mais abafada, né? Então, a terceira bulha, que é igual a B1, mas mais abafada e mais curtinha, em vez de ser tum, assim, tum, 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 ela acontece normal em crianças, em pessoas hipertiroideias, em pessoas anêmicas, em atletas com coração muito acelerado. Quando a viscosidade do sangue é diminuída, numa anemia crônica, você tem menos hemácias, ou quando ele é muito sério, como na criança, que tem um número de batimentos cardíacos maiores, principalmente se ela fizer exercício físico, ou atletas de alta performance, ou pessoas com hipertiroidismo, que tem um aquecimento do corpo e um acelerar do coração, a entrada de sangue na diástole, durante a diástole, para os átrios, pode fazer entrar tão rapidamente o sangue, ou pela baixa viscosidade, no caso da anemia, ou por rapidez, no caso das outras situações hipercinéticas, um indivíduo com febre, por exemplo, e aí ele se choca na parede dos vasos, né? Porque já tinha sangue lá, e ele vem muito rápido, ao invés de vir lento, ele vem muito rápido, e aí ele se choca e faz uma marolinha, né? É como se voltasse aqui o sangue. Então essa volta dá um leve turbilhonamento que não dá um ruído não dá o ruído de um sopro, mas dá um ruído semelhante à primeira bulha, que a gente chama de B3. Então ela aconteceria na diástole, no início da diástole, né? Então teria o tum, tac, aí tum, tum, tac. Tum, tum, tac. Ela não é imediatamente ao início da diástole, mas ela é na diástole. Não é de imediato. Iniciou a diástole o som, mas ela é no início da diástole. E aí, então ela é um pouquinho afastada da B2 e mais afastada da B1. Então assim, ó, tum, tac, tum, tac, tum. E aí não expressa nada, resolvendo um hipertiroidismo, o atleta parando de fazer essa alta performance, a anemia sendo corrigida, a febre indo embora, a criança crescendo, o som desaparece. Porém, em adultos que não têm nenhuma dessas características, não estão com febre, estão fazendo exercício, estão hipertiroideu, estão anêmicos, isso pode lhe dizer sobre disfunção do ventrículo, ventrículos que não estão funcionando adequadamente, podem, durante a diástole produzir essa terceira bulha, mas é muito menos frequente, ela é muito mais frequente nessas situações que eu contei aqui, que não demonstram patologia cardíaca, e sim uma alteração leve da hemodinâmica. Como também a gente pode ter a quarta bulha. A quarta bulha é semelhante à segunda bulha, o TAC, que é mais curto e mais abafado. E ela é depois da B1, ela fica entre a B1 e a B4. E essas sim demonstram ou hipertensão arterial, que quando você começa a sístole, você tem um TUM, começou a sístole ventricular, ainda isovolumétrica, e aí com a hipertensão o sangue é jogado, mas há um pequeno refluxo ainda, né, tudo aberto, um pequeno refluxo que não dá um barulho de sopro, mas dá um barulho como se fosse a B4 mais abafada, mais curtinha, antes da B2. Então seria tum, tac, tac, tum, tac, tac. Vejam que a B4 ela não é imediatamente após a B1, mas ela está mais próxima da B1 do que a B4, do que a B2. Tá? Então, normalmente, o nosso ritmo é regular em 2 tempos, B1 e B2. Mas ele pode ser ritmo regular em 3 tempos,
Aí você tem que dizer se 3 tempos é a B3 ou a B4, ou ritmo regular em 4 tempos. Aí não precisa nem dizer que é B3 e B4. Se é 4 tempos, é que tem 4 bulhas. Beleza, pessoal? Bem, aqui é uma vista, né? Ó, átrio. Então vamos lá, diástole, todo o coração. Depois o sangue vai enchendo, vai passando para os ventrículos. Depois iguala a pressão, aí começa a aumentar, fazendo uma sístole atrial isovolumétrica, que aí para de entrar sangue, vai empurrando o sangue. Depois isotônica, que empurra mais rápido e fecha as válvulas. Tum! Depois abriu as válvulas pulmonares e aórticas, né, que vai por aqui para a aórtica, e aí tem a sístole ventricular isovolumétrica, depois isotônica, e ela se fecha total do tato. E aí o sangue vai fluir, né, do lado direito para a circulação pulmonar, para haver a oxigenação e a perda de CO2 nos pulmões, e do lado esquerdo para a circulação sistêmica, levando o sangue oxigenado para todo o corpo humano. Bem, o exame que vê esse fluxo cardíaco, para ver como é que está, se está injetando sangue, se não está, é o ecocardiograma. Geralmente o ecocardiograma é feito no tórax, geralmente não é feito no tórax. Aqui ela está aproveitando para ver as carótidas. Provavelmente, mesmo que não haja uma indicação formal do eco, para a gente sempre dar uma olhada ali nas carótidas para ver se tem alguma placa de ateroma. O paciente já está ali com eco, com o profissional, né? Mas seria esse sensor aqui na região do tórax, onde fica localizado o coração. É como se fosse um ultrassom. Agora, essa figura aqui do bebê é para mostrar que o ciclo cardíaco acontece da mesma maneira do que no bebê, né, no feto, do que acontece quando ele nasce nos adultos. Porém, não há troca gasosa, então a pressão na circulação pulmonar ela é altíssima, porque há leitos vasculares que a falta de oxigênio produz mediadores químicos vasodilatadores, e há outros leitos vasculares de outros órgãos que a falta de oxigênio, a pobreza de oxigênio, produz uma vasoconstrição, que é o caso do pulmão. O pulmão, quando ele está bem oxigenado, ele é vasodilatado, então a pressão ali é baixa. Já quando ele não tem oxigênio, tem muito pouco, a pressão é alta. Então, no feto, como a troca gasosa se dá aqui pelo cordão umbilical, que tem 2 artérias e uma veia, né? Quando a gente só tem uma artéria, geralmente está ligada à malformação renal, sempre tem que olhar, quando se nasce o bebê, tem que se olhar o cordão umbilical para ver se ele tem dois vasos bem resistentes, né? Pontudos, que são as artérias, se tem uma só. Se tem uma só, vamos ver se tem rim, né? Porque muitas das vezes é associada a malformação renal. E a veia já é menos tensa, né? Menos resistente, e é uma só. Então há uma troca de sangue, né? Vem o sangue oxigenado, passa na placenta, na face materna da placenta, aí há transportadores que pegam esse oxigênio e passam por difusão facilitada para o concepto, que também no lado fetal tem um lago vascular, então não há uma mistura de sangue da mãe com o da criança, porque a placenta é uma bicamada, tem a face fetal e a face fetal e a face placentária, materna. A face materna está fixada na parede do útero em contato com vasos uterinos. E a face materna, essa é a face materna. A face fetal se comunica com o feto através dos vasos do cordão umbilical. Então, o CO2 do feto passa ali tranquilamente, que é o gás mais difusível que nós temos, mas o oxigênio passa por difusão facilitada, que é diminuída essa difusão se você começa a calcificar precocemente a placenta, e a calcificação placentária é um sinal de envelhecimento dela. A partir de 42 semanas não dá para o bebê ficar ali, começa a calcificar, prejudicar a vascularização. Mas há situações diversas que podem calcificar precocemente, ou descolamento da placenta, ou nada disso, mas a mãe fuma mais de 10 cigarros por dia de tabaco, ou menos ainda, cigarros de maconha, ou algo que seja. Isso dificulta o transporte de oxigênio, e a difusão facilitada, que é para acelerar a passagem de oxigênio para o feto, vai diminuindo.
né? Então ele não precisa do pulmão. O pulmão, inclusive, só se movimenta no último trimestre para ajustar líquido ali, para ajudar a formação do alvéolo, como nós vamos ver quando estudarmos aparelho respiratório. Não há movimento para troca gasosa. Troca gasosa só acontece quando o bebê nasce por cordão umbilical, aí começa a história lá do pulmão. Bem, então, o bebê, ele tem algumas alterações, o ciclo é o mesmo, mas tem algumas alterações. Por exemplo, os átrios, existe um orifício chamado forame oval, a gente já viu na anatomia. Então, quando o sangue entra no átrio durante a diástole, uma parcela vai para o átrio esquerdo, o átrio direito para o átrio esquerdo, e depois o ventrículo, então desvia do pulmão, e vai passar no pulmão, beleza, não troca gases ali. E aí o restante vai passar, né, através da diástole, depois da sístole isovolumétrica e isotônica, para os ventrículos e através da sístole ventricular para a artéria pulmonar. Só que da artéria pulmonar existe uma comunicação com a aorta, que é o canal arterial, que desvia sangue para a aorta. Então, no final, desviou no átrio, direito para o esquerdo pelo forame oval, da artéria pulmonar para a aorta pelo canal arterial. E aí pouco sangue vai para o pulmão. Não vai trazer problemas, porque, pelo contrário, até vantagem, como ali está contraído, se fosse todo o sangue que fosse para o lado direito do coração, fosse adiante, isso ia ser um problema. Poderia arrebentar os vasos sanguíneos. Ele está contraído, chegando um monte de sangue, arrebentar e fazer uma hemorragia pulmonar e matar o feto. Então, sabiamente, né, na falta de oxigênio, produz substâncias vasoconstrictoras que aumentam essa pressão e aí se desvia. Nasceu, cortou o corto umbilical, começou a respirar, oxigenou, a pressão pulmonar cai. Aquele padrão fetal de circulação pulmonar cai, dilata. E aí o fluxo passa do átrio para o ventrículo facilmente. Então, apesar do forame oval levar algumas semanas para se fechar, não vai passar mais sangue ali, a não ser, dependendo do tórax, como você posiciona o tórax, pode dar um escape e até produzir um soprinho, mas que não se mantém, não se sustenta. E ele passa, né, para o ventrículo, e do ventrículo a oxigenação, ela fecha, existem prostaglandinas que mantêm o ducto arterioso, o arterial, o canal arterial comunicando a artéria pulmonar à aorta, mas com o próprio sangue oxigenado ali, essas prostaglandinas não são mantidas e aí se fecha. Há dois motivos, o canal arterial se fecha de imediato, ali na sala de parto ou logo depois. Há dois motivos para ele se manter aberto. Por exemplo, se o bebê tiver um problema, a gente falou por alto lá na anatomia, se o bebê tiver um problema pulmonar em que a troca gasosa não está legal, por exemplo, uma síndrome de membrana hialina, uma pneumonia congênita, uma aspiração de mecônio, não importa, alguma coisa que está prejudicando a oxigenação pulmonar, aí a pressão vai ser mantida, ou seja, o padrão fetal de circulação pulmonar vai ser mantido, e aí ele vai ter que manter esse canal arterial aberto, até positivo, continuando passando parte do sangue da artéria pulmonar para a aorta. Isso é adequado. Enquanto a gente não resolver a causa, a gente vai ter que oxigenar o bebê, mas não pode nem oxigenar de maneira exagerada, porque se a gente der uma alta pressão, mesmo com a patologia pulmonar ainda existindo, a gente produzir um aumento muito significativo do oxigênio dessa criança, esse canal pode se fechar, mas ainda não dilatou os vasos pulmonares e produzir uma hemorragia pulmonar, o que vai piorar ainda mais o quadro e o prognóstico do bebê. Então, enquanto a gente não resolve a causa da hipertensão pulmonar, né, a gente vai ter que oxigenar, não pode ficar sem oxigênio, mas não pode dar altos valores, porque esse canal deve se manter aberto. Se resolvendo a parte da hipertensão pulmonar, não tendo mais hipertensão pulmonar, porque a causa se resolveu e o bebê está oxigenado, o canal tranquilamente se fecha. Agora, há casos que não tem hipertensão pulmonar nenhuma, não tem patologia nenhuma, bem oxigenado, e por um defeito metabólico, o canal que liga a aorta à artéria pulmonar não se fecha. Ou seja, as prostaglandinas continuam sendo produzidas e não se fecham. Aí é um problema, porque aí a artéria pulmonar tem uma alta pressão, mas aí se o pulmão está com uma pressão baixa, a artéria pulmonar, os vasos pulmonares estão com uma pressão baixa, quem vai ter uma pressão altíssima é a aorta. Aí, ao invés de sair sangue da artéria pulmonar para a aorta,
vai sair sangue oxigenado da aorta para passar novamente para o pulmão, desnecessariamente. Isso vai trazer dois tipos de prejuízo. Primeiro, que vai ter menos sangue indo para a circulação sistêmica. Então vai limitar, o bebê já não vai poder mamar direito, cansa, não pode chorar, cansa, até defecar cansa, pode até ficar roxo eventualmente. Né? Muito bem. E ainda vai encharcar esse pulmão e que vai aumentar a secreção de catarro, né? Ou seja, aí, se esse catarro não sair de lá, as imunoglobulinas dele, que já são poucas, que estão no catarro é pouca, vão embora, e aí tem facilidade de entrar um agente infeccioso ali, fazer uma pneumonia, então não é legal. Então, se o cara não tem, se está com um padrão fetal de circulação pulmonar, bem-vindo a esse canal arterial e deixar aberto o fluxo ir da pulmonar para a aorta, vamos resolver essa pressão pulmonar, e aí quando resolver, automaticamente o canal se fecha, porque se o canal se fechar antes, vai ter um novo problema, que é uma possibilidade de hemorragia pulmonar lá, que vai aumentar ainda mais a pressão pulmonar. Então ela é compensatória. Agora, se não tem nada, está bem oxigenado e o canal se mantém aberto, e aí o fluxo é da aorta para pulmonar, aí é um defeito congênito. Né? É considerado dentro da cardiopatias congênitas, não é especificamente direto ao coração, já é do lado de fora, mas é considerado uma cardiopatia congênita. Daí o que a gente tem que fazer? Usar medicamentos que bloqueiam essa prostaglandina, para ver se bloqueia, oblitere, e depois aquilo ficou obliterado por vez. Esses medicamentos pode dar sangramento, problemas renais, então a criança tem que ficar numa unidade intermediária ou, dependendo das condições dela, numa UTI monitorizando, né, para tirar o efeito adverso, ser resolvido. Agora, se não se resolver, aí tem que fechar. Vai ter que fazer uma cirurgia para fechar esse canal arterial. Beleza? Então, a circulação a partir do ciclo cardíaco, a partir do nascimento de uma criança que não mantém o padrão fetal de circulação pulmonar, é uma insequência, né? Vai para a pequena circulação, que é a circulação pulmonar, aí volta o coração, do lado esquerdo do coração, aí vai para a circulação sistêmica, aí volta para o lado direito, e assim vai. Já no feto, é uma circulação em paralelo. A pequena e grande circulação, a circulação pulmonar e a circulação sistêmica ou periférica, ela é em paralelo. Né? Você não é numa sequência que começa no átrio, com o sangue da circulação sistêmica, e aí passa para o ventrículo direito, pequena circulação, volta para o átrio esquerdo, e aí depois vai para o ventrículo esquerdo e vai para a circulação sistêmica. Não é em sequência, ela é em paralelo. Beleza, pessoal? Bem, nós vimos então o ciclo cardíaco aqui, e no nosso próximo encontro, ainda e finalmente para fechar a fisiologia cardiovascular, a fisiologia do coração, a fisiologia cardíaca, mas não a cardiovascular, que falta toda a hemodinâmica, mas para fechar esse circuito de aulas relacionadas à fisiologia cardíaca, no nosso próximo encontro vamos discutir o débito cardíaco. Até lá, pessoal!